Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. O colapso da América é inevitável. A cosmovisão mais adotada hoje em dia é a cosmovisão dos evangélicos. Os cabalistas dizem que a Roma de hoje não é a Itália, Roma é a América. Satanás está tentando tirar a atenção do mundo, da Igreja Católica e do chifre pequeno. A América vai cair. E não há dúvida sobre isso, é uma questão de quando. A visão deles é de que a América vai entrar em colapso. Mas a visão da Bíblia é a de que você verá esse poder aumentar até que tenha todo o poder da primeira besta que a precedeu. A única maneira de não sermos enganados é compreendendo a Bíblia. Bem-vindos de volta, irmãos e irmãs. Aqui é Matthew Shonshea com outro episódio. E logo nós daremos um nome a este programa. Vamos expandir os esforços do ministério e daremos a ele um nome oficial. Na verdade, eu estou aqui hoje novamente com Andrew Bukishki. Irmão Andrew, é muito bom vê-lo novamente. Como vai? É bom vê-lo também, e você? Eu estou indo bem. Temos muito do que falar aqui hoje. Na verdade, estamos trabalhando em um episódio sobre a posse do Trump, com todo o ocultismo e coisas que aconteceram lá. Por que a posse não ocorreu do lado externo? Falaremos sobre a rotunda de Minerva, ou Isis, e por que Trump não colocou a mão na Bíblia, e tantas outras coisas. Mas no processo também nos deparamos com essa compilação de vídeos que aborda, de certa forma, a visão evangélica judaica sobre o que está acontecendo no fim dos tempos, o papel que a América desempenha e o papel que Israel desempenha. E eu acho que eu e você vimos que há uma grande quantidade de cosmovisões que não são baseadas na Bíblia e estão sendo defendidas aí fora. Eu espero que possamos lançar luz sobre isso hoje. Sim. Agora, na verdade, eu acho que até mesmo o nosso próprio povo, que entende isso, e que talvez tenha crescido o adventista do sétimo dia, mesmo entre nós existem mal-entendidos sobre o papel da América com relação às profecias. Acontece que muitos são influenciados pelas ideias e pessoas que vamos mostrar no vídeo de hoje, que defendem que a América não vai exercer o papel de preeminência nos eventos finais, o que não é verdade. Então, realmente será um material muito interessante. Sim, é como se a ideia fosse que a América está em queda. Uma grande queda da América vai acontecer. E, ao mostrarmos essas informações, naturalmente o fazemos sob a perspectiva adventista. Tanto eu como você, nós não éramos adventistas, nós viemos de fora e a gente sabe a visão que é propagada lá fora. E o que vamos mostrar aqui hoje é por que nós adotamos o ponto de vista adventista e do porquê nós pensamos que ele é o mais claro de todos que são oferecidos aí fora. A compreensão profética adventista é mais clara, ela vai direto ao cerne do que está acontecendo, enquanto todo mundo parece estar focando em Israel, Jerusalém, achando que ela terá um papel fundamental no fim dos tempos, mas a Bíblia mostra outra coisa. Então vamos começar a ver América contra Israel, comparando os papéis de ambos no fim dos tempos. E faremos isso primeiramente assistindo a esse corte, e depois falaremos um pouco sobre ele. Vamos assistir tudo de uma vez, e depois voltaremos e pararemos em alguns pontos ao longo do caminho para destacar certas coisas. Aí nós vamos analisar e dividir em 3 ou 4 pontos importantes sobre por que a América de fato não vai cair, como estamos ouvindo muitos dizerem. E também veremos por que a nação judaica, assim como o Terceiro Templo, não vai desempenhar o papel que tantos evangélicos e judeus acham que vão desempenhar. Espero que isso esclareça um pouco as coisas. O irmão Andrew vai nos conduzir através de alguns aspectos do estudo da Bíblia para que possamos realmente pontuar alguns dos erros que costumamos ouvir por aí. Muito bem. Esse homem é o Robert Jeffress. Vamos assistir ao vídeo dele até o fim e depois voltaremos e comentaremos mais sobre o tema. Mudei meu prognóstico para o futuro a longo prazo da América. O colapso da América é inevitável. E não há nada que possamos fazer para evitar esse colapso final. Mas como você pode dizer que o colapso é inevitável?
Eu vou dizer 2 motivos. Um deles está na Bíblia. Quando você lê sobre os últimos 7 anos da história da Terra, você não encontra qualquer menção dos Estados Unidos da América. Senhoras e senhores, Israel é a única nação da história que realmente pode ser chamada de nação escolhida por Deus. A América vai cair. E não há dúvida sobre isso. É uma questão de quando. Será rápido e repentino. Assim será a queda da América. Será um desaparecimento rápido e repentino. E, segundo o verso 21, ela não será mais vista. Então, quando a América cair, ela nunca mais se recuperará. Nunca. Este será o fim da América como superpotência. A América tem que ser removida do seu pedestal e perder o seu status de única superpotência do mundo antes da vinda do Messias. Esta é a missão profética que foi confiada a Biden e que ele está executando perfeitamente, além de todas as expectativas. Veja, Washington. Deus está observando seu abuso contra Israel. Quando você deu ao Irã 6 bilhões e financiou Hamas, tornando possível esse massacre, eu lhe direi que você está trazendo o juízo de Deus sobre a nossa nação. O dia em que a América deixar de abençoar Israel será o dia em que Deus deixará de abençoar os Estados Unidos. Porque Deus vai exterminar todas as nações que odeiam os judeus da face da terra. É bom vocês saberem que os Estados Unidos, que é a Babilônia, vai queimar até o chão. Eu não estou tentando salvar a América, eu quero salvar os americanos. Não estou tentando salvar essa nação. Quando os Estados Unidos tremerem, vai tremer o mundo todo. Além do fato de eu ter dito isso várias vezes, ainda há profecias, sinais claros de que os Estados Unidos está acabado. O grande Estados Unidos da América está acabado, fechando suas portas. E por quê? Ora, porque o Messias tem que vir. Então, o reino de Edom tem que acabar. Uma das maneiras de provocar o colapso de uma nação é provocar o colapso de sua economia. Outra maneira é enviá-la para a guerra. Uma nação pode perder sua glória por causa da guerra. Foi assim com os babilônios, os persas. Não foi com os romanos, porque eles se dividiram em muitos países. E quem está errado hoje? Europa e Estados Unidos. Os rabinos dizem que antes do Messias haveria muitas guerras. Elas trarão o colapso de Edom. Não somente a economia será arruinada, mas muitas pessoas morrerão por causa das guerras. A profecia é exclusivamente sobre o Ocidente, ou seja, o reino de Edom. O que vai acontecer ao Ocidente nos últimos dias? Quando você estiver no auge do seu poder, eu mandarei cair da terra de tal forma que será inegável que foi um evento milagroso. Não será como o império que está lentamente se destruindo. Você será destruído quando estiver no auge de toda a humanidade. A casa de Esaú será como palha. Ela será queimada, será completamente destruída. Não é preciso muito esforço para queimar a palha. Quando o pedaço de palha pega fogo, o resto acontece automaticamente. É isso que ele diz que vai acontecer e a cultura maligna de Esaú vai ser completamente exterminada. Deus se vingará de todos os descendentes gentios de Esaú. Aqueles que hoje são chamados de cristãos. E isso por causa do holocausto, inquisições, destruição dos templos, por muitas contas que eles ainda têm que acertar. Eles vão pagar por elas. Mas quando será? Obviamente, quando o Messias vier, eles verão essa salvação. Ele diz que quando o Shalem está alta, Roma está baixa. Os cabalistas dizem que a Roma de hoje não é a Itália, Roma é a América. E se Israel está crescendo, a economia americana não pode estar alta ao mesmo tempo. Então, a América vai cair. A igreja é a inimiga implacável dos filhos de Israel. Ela procura destruí-los de todas as maneiras. Então, é muito parecido com Esaú. Há vários livros dedicados à destruição de Edom nos últimos dias. Até esse ponto, Esaú permanece, Edom permanece, e a igreja continua sendo a inimiga implacável da nação de Israel. Bem, ouvimos direto das fontes, tanto da cosmovisão evangélica como a cosmovisão judaica tem a mesma ideia de que a América está destinada ao colapso e que não desempenhará um papel importante no fim dos tempos porque Israel estará assumindo o papel central. A nação judaica acredita que a América tem que cair antes que o Messias venha. E eu mesmo conversei com rabinos judeus sobre isso. O objetivo da vinda do Messias é estabelecer a nação judaica como os governantes supremos do mundo. Onde já ouvimos isso antes? Bem, essa mensagem já tem sido pregada desde a época de Jesus. Os judeus ficaram muito decepcionados porque esperavam que quando o Messias viesse, ele livraria a nação do jugo romano e estabeleceria o reino eterno já naquela época. Bem, isso não aconteceu, e agora o sentimento é o mesmo? O que eu achei impressionante
é a resposta de um rabino quando eu perguntei qual é a sua esperança da salvação? E a vida eterna? O que vocês ensinam sobre o Messias e o papel dele? Vocês esperam ir para um outro lugar ou ficar aqui mesmo? A resposta dele, basicamente, foi a de que a nação judaica não está tão preocupada assim com a vida eterna. Isso vai se resolver sozinho. O que eles querem é a supremacia terrena aqui e agora. Eles acham que é um direito divino e que tem um lugar especial com Deus, que é o que a visão evangélica também está dizendo hoje, que eles têm um lugar especial com Deus. Vamos voltar ao início do vídeo e pausá-lo em alguns pontos chaves, porque há muitas coisas que queremos estudar antes de fazermos nossa análise bíblica dos vários pontos que vamos exibir hoje. Mas o que está muito claro é que os judeus têm o mesmo sentimento da época de Jesus, ou seja, eles esperavam o Messias para que este estabelecesse um reino terrestre aqui na Terra. Mas nós sabemos que quando Jesus voltar da segunda vez, ele virá de maneira bem diferente da primeira. Ele virá como um rei em toda a sua glória e não como um simples servo sem lugar para reclinar a cabeça. Sim, e outra coisa que está identificada erroneamente ali é a Babilônia. Quando é dito que Babilônia é América, isso é um grande erro de identificação. A Babilônia na profecia bíblica é uma mulher, e mulher em profecia é uma igreja. Ou seja, Babilônia é um sistema religioso composto pelo dragão, a besta e o falso profeta. Então, não se trata de uma única nação, é um sistema mundial, um sistema religioso, identificado com o símbolo de uma mulher. Então, logo de cara, vemos que é um grande erro identificar Babilônia como os Estados Unidos. Certo, vamos voltar e assistir todos esses vídeos novamente, mas agora nós vamos analisar ponto a ponto do que eles estão dizendo. Eles disseram muitas coisas interessantes e não podemos perder nada disso. Mudei meu prognóstico para o futuro a longo prazo da América. O colapso da América é inevitável. E não há nada que possamos fazer para evitar esse colapso final. Mas como você pode dizer que o colapso é inevitável? Eu vou dizer 2 motivos. Um deles está na Bíblia. Quando você lê sobre os últimos 7 anos da história da Terra, você não encontra qualquer menção dos Estados Unidos da América. Muito bem, este é o primeiro ponto. Ele está baseando todo o seu entendimento do porquê a América não está na profecia ou desempenha um papel importante como uma potência preeminente por causa do período de 7 anos daquela profecia de Daniel. Essa é a mentalidade dispensacionalista clássica. É a tribulação dos 7 anos. Tudo parte da ideia de que a profecia das 70 semanas, que está lá em Daniel 9, fala sobre a última semana sendo separada dessa profecia. Mas vamos descobrir que não é assim. A razão pela qual ele não vê a América ali é porque tudo isso tem a ver com a nação judaica e sua aprovação em relação a Cristo. É isso mesmo. Na verdade, quando você estuda o Apocalipse, você descobre que ele, na verdade, está falando mais sobre o sistema eclesiástico. E já Daniel foca na ascensão e queda das nações. Não que isso não seja mencionado em Apocalipse, mas o foco do livro de Apocalipse é no sistema religioso. Eles estão pegando algo de Daniel, que está falando sobre algo que já foi concluído, e estão tentando jogá-lo no futuro. E não é assim que funciona. Ao fazermos isso, simplesmente estamos ignorando o presente. Será absolutamente crítico. Seja você um evangélico ou um cristão casual, talvez você nem seja cristão, mas é crítico entender que a principal visão de mundo com relação às profecias é a visão dos evangélicos. Na verdade, é meio assustador o quanto isso chegou aos corredores legislativos, aos departamentos do governo. Simplesmente pegou todo mundo cristão de surpresa. Se você perguntar ao cristão comum, ele vai falar sobre Israel e Jerusalém, o terceiro templo, os 7 anos de tribulação, como se isso fosse realmente o que a Bíblia está ensinando, enquanto não é. É quase que como uma situação de Davi e Golias. O mundo, da maneira como eles veem, é como se fosse Golias. E há um pequeno grupo de pessoas como Davi que diz, não, isso daí está errado, o que a Bíblia diz é outra coisa. Você se sente muito menor em número porque, independentemente da fé que você está analisando, como lá deste vídeo, eles não estão seguindo a narrativa bíblica. Não é. A primeira questão é que a maneira como ele interpreta aqueles 7 anos de tribulação é completamente equivocada. Esse período de 7 anos que ele acha que está no futuro, não está no futuro. Não há um período de 7 anos de tribulação. Estes 7 anos são 7 anos finais de liberdade condicional dos judeus como nação escolhida por Deus. E uma vez que eles não entendem isso,
e vamos falar mais a respeito, foi criado esse efeito cascata ao longo do tempo para ter o mundo inteiro seguindo, incluindo o mundo judaico, uma versão falsa da profecia. Senhoras e senhores, Israel é a única nação da história que realmente pode ser chamada de nação escolhida por Deus. Israel é a única nação que pode ser chamada nação escolhida de Deus. Veja, queremos que as pessoas mantenham uma coisa em mente, porque a narrativa é a de que Israel ainda é a nação escolhida. A afirmação que vamos compartilhar com vocês hoje é que esse status especial terminou ao final das 70 semanas. Esse foi um período consecutivo de 490 anos. A América vai cair. E não há dúvida sobre isso. É uma questão de quando. Será rápido e repentino. Assim será a queda da América. Será um desaparecimento rápido e repentino. E, segundo o verso 21, ela não será mais vista. Então, quando a América cair, ela nunca mais se recuperará. Nunca. Quando a América cair, ela nunca se recuperará. Isso vai mesmo acontecer, mas quando isso acontecer, o mundo todo vai cair com os Estados Unidos, e não apenas os Estados Unidos. Sim, é exatamente isso. Na verdade, isso vai além do escopo do que estudaremos hoje. Mas se você olhar para Apocalipse 17, o mundo está unido nesse sistema com a besta. No final, todos estão juntos nesse sistema. Os Estados Unidos desempenharão um papel importante na implementação desse sistema final. Então, no final, quando ele cair, todo o resto do mundo cai junto. E nós vamos analisar isso bem de perto. Essa visão que estamos mostrando aqui está dizendo que os Estados Unidos está entrando em colapso. Por outro lado, a visão da Bíblia é que os Estados Unidos ficará cada vez mais forte até que tenha todo o poder da primeira besta que o precedeu. Vamos analisar Apocalipse 13 para ver como esse capítulo estabelece o que estamos dizendo aqui. Este será o fim da América como superpotência. A América tem que ser removida do seu pedestal e perder o seu status de única superpotência do mundo antes da vinda do Messias. Esta é a missão profética que foi confiada a Biden e que ele está executando perfeitamente, além de todas as expectativas. Veja, Washington. Deus está observando seu abuso contra Israel. Quando você deu ao Irã 6 bilhões e financiou Hamas, tornando possível esse massacre. Certo. Nós também abordaremos o papel de Israel, de Hamas, do Mossad, que é o braço de inteligência israelense. Mas tudo isso, na verdade, são mecanismos romanos. Mostraremos no futuro através de um homem chamado Reinhard Gehlen, que foi o fundador do Mossad, que levou à fundação do Hamas de uma forma muito sofisticada de rede de agências de inteligência, que envolvia os britânicos e o Vaticano e muitas outras entidades, o MI6, a inteligência do Vaticano, para criar esses inimigos auxiliares para que elas ficassem no foco constantemente. Infelizmente, a cosmovisão evangélica não entende que estamos em um poderio romano. Veremos que a cosmovisão judaica também não entende isso. Quando eles continuam dizendo que Roma não é mais Roma, é a América, veja que grande trabalho o Vaticano fez em mover as coisas para fazer com que o mundo judaico não enxergue que Roma está no controle. Sabe, o estudo mais básico sobre profecias é o de Daniel capítulo 2. É só ler Daniel capítulo 2 e está tudo ali. E ele nos mostra 4 reinos, 4 elementos, o ouro, o prata, bronze e o ferro, que vai até o fim. O ferro segue até o fim, ele mistura-se com o barro, que é a semente dos homens, mas o ferro nunca desaparece. Então o Império Romano nunca desapareceu, e esse é o grande engano. Sim, nós veremos quais fontes eles citam para dizer que não é Roma agora, que agora é a América. Eu lhe direi que você está trazendo o juízo de Deus sobre a nossa nação. O dia em que a América deixar de abençoar Israel será o dia em que Deus deixará de abençoar os Estados Unidos. Então veja, nesta visão principal dos evangélicos, qualquer um que não abençoe Israel é um inimigo de Deus. No entanto, a perspectiva de Deus, na Bíblia, obviamente, a perspectiva dele não está focada em uma localização geográfica, em um país, ou uma cidade, ou uma nação que reivindica uma linhagem. Não. O que Deus está interessado é naqueles que aceitam o sangue do Cordeiro, que é oferecido a todos os povos. Porque Deus vai exterminar todas as nações que odeiam os judeus da face da terra. É bom vocês saberem que os Estados Unidos, que é a Babilônia, vai queimar até o chão. Segundo ele, a Babilônia é os Estados Unidos. Essa é outra narrativa muito comum que você vê nesse meio.
E hoje, nesse estudo, nós vamos abordar esses assuntos. Não tem como falar sobre tudo, mas vamos mostrar que a Babilônia é um sistema mundial. É um sistema mundial, como você disse, e não é os Estados Unidos da América exclusivamente. Ele faz parte dela. Em Apocalipse, você tem a mulher prostituta que cavalga a besta e a outra mulher que é a verdadeira igreja. São duas igrejas, dois poderes, duas facções que estão se opondo uma à outra. Nessa questão em particular, não é mencionada nenhuma nação específica. É um sistema global de adoração contra um pequeno remanescente que ainda adora da maneira verdadeira. Eu não estou tentando salvar a América, eu quero salvar os americanos. Não estou tentando salvar essa nação. Quando os Estados Unidos tremerem, vai tremer o mundo todo. Além do fato de eu ter dito isso várias vezes, ainda há profecias, sinais claros de que os Estados Unidos está acabado. O grande Estados Unidos da América está acabado, fechando suas portas. E por quê? Ora, porque o Messias tem que vir. Então, o reino de Edom tem que acabar. Uma das maneiras de provocar o colapso de uma nação é provocar o colapso de sua economia. Outra maneira é enviá-la para a guerra. Uma nação pode perder sua glória por causa da guerra. Foi assim com os babilônios, os persas. Não foi com os romanos, porque eles se dividiram em muitos países. E quem está errado hoje? Europa e Estados Unidos. Certo. O que lhe vem à mente quando ele diz isso aí? É interessante. Na verdade, isso não existe. Porque quando em 476 d.C., se dividiu em 10 tribos, ela não desapareceu de fato, mas simplesmente se dividiu em 10. Claro, 3 delas foram arrancadas pela raiz, e aí surgiu o chifre pequeno. Sabe, é uma mistura de verdade com erro. No clipe anterior ele falava sobre o abalo da América, mas o mundo todo está sendo abalado. Mateus capítulo 7 diz que nação se levantaria contra nação, as dores do parto vão começar. Então, quando essas coisas estão realmente sendo cumpridas, eles estão sendo desviados para pensar em outra coisa, mantendo os olhos longe do evento real que está prestes a acontecer, que é o chifre pequeno voltando ao poder. E essa é a intenção de Satanás. Ele quer tirar o foco de todos daquilo que realmente importa, que é a Igreja Católica Romana e o chifre pequeno voltando ao poder. O mesmo poder que ele tinha antes de receber uma ferida mortal. Então, esse discurso de que Roma foi destruída e desapareceu não é verdade. O que aconteceu de fato é que ela não desapareceu. E então, é isso? Pois é, eles estão tentando identificar esses poderes. Mas onde está a conversa sobre o chifre pequeno? Ninguém fala dele. Por que ninguém está investigando as características do chifre pequeno para descobrir quem ele é? Sabe, até se você perguntar para a inteligência artificial, dando todas as características e perguntar a ela que figura corresponde historicamente a essas características, a inteligência artificial te dirá que é o papado. O chifre pequeno é o papado que governa o mundo durante o período dos pés de barro e ferro da estátua, até que finalmente esta é destruída pela pedra, que é a volta de Jesus. Então sabemos que o chifre pequeno durará até o fim dos tempos. Infelizmente, os evangélicos estão totalmente distraídos com relação a esses fatos bíblicos. E algo que ajuda muito eles a perderem o foco é a interpretação equivocada da última semana das 70 semanas. E isso eu posso garantir a todos, que os evangélicos estão 100% errados sobre aqueles últimos 7 anos da profecia. Se você está assistindo isso e é evangélico, você tem que analisar o que eu estou dizendo. Não seja enganado até que finalmente cheguemos ao final da história dessa terra. Você tem que entender que não existe arrebatamento antes da tribulação. Não há um período de tribulação de 7 anos. A fé de muitas pessoas será abalada quando essas coisas começarem a acontecer sem ninguém ter sido arrebatado. Então, é fundamental que qualquer um que esteja assistindo a isso entenda que essa doutrina da tribulação dos 7 anos é totalmente equivocada, não é bíblica. E eu digo isso com todo respeito, mas é verdade. Como protestantes, estudamos a Bíblia não para provar o que acreditamos. Estudamos a Bíblia para ver se o que acreditamos é verdade. Então, quando fazemos esses estudos, temos que ter o coração aberto, sem preconceitos, para com o que as pessoas nos disseram. Na verdade, siga apenas a palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz. Permita que a Bíblia seja sua própria expositora e explique as coisas para você. Quando você faz dessa forma, deixando apenas a Bíblia falar, tudo ficará claro para você. Da perspectiva judaica, vemos aqui o erro deles. É possível ver o ponto em que eles se desviaram. Eles transferiram os atributos de Roma para a América.
E embora digamos que o protestantismo americano são as filhas prostitutas da mãe prostituta de Apocalipse 17, elas são entidades separadas e distintas umas das outras. Entendemos então como que os evangélicos pensam com relação às 70 semanas de Daniel 9, e agora estamos vendo que os judeus estão se afastando do que diz a Bíblia com relação à identificação do chifre pequeno, não o relacionando a Roma, porque este sim é o poder do final dos tempos. Eu espero que possamos começar a desenvolver argumentos para conversar com essas pessoas, dizendo, você tem certeza disso? Quem é o poder do chifre pequeno? Me mostre biblicamente. Os rabinos dizem que antes do Messias haveria muitas guerras. Elas trarão o colapso de Edom. Não somente a economia será arruinada, mas muitas pessoas morrerão por causa das guerras. A profecia é exclusivamente sobre o Ocidente, ou seja, o reino de Edom. O que vai acontecer ao Ocidente nos últimos dias? Quando você estiver no auge do seu poder, eu mandarei cair da terra de tal forma que será inegável que foi um evento milagroso. Não será como o império que está lentamente se destruindo. Você será destruído quando estiver no auge de toda a humanidade. A casa de Esaú será como palha. Ela será queimada, será completamente destruída. Não é preciso muito esforço para queimar a palha. Quando o pedaço de palha pega fogo, o resto acontece automaticamente. É isso que ele diz que vai acontecer e a cultura maligna de Esaú vai ser completamente exterminada. Deus se vingará de todos os descendentes gentios de Esaú. Aqueles que hoje são chamados de cristãos. E isso por causa do holocausto, inquisições, destruição dos templos. Certo. Pela destruição dos templos. Ele está culpando os gentios aqui. Mas quem a Bíblia responsabiliza pela destruição de Jerusalém e por ignorar todas as advertências do profeta Jeremias? Foram os gentios ou os israelitas? Bem, em Oséias capítulo 13 diz: Ó Israel, tu te destruíste a ti mesmo, mas a sua ajuda vem de mim. Então, todos aqueles foram julgamentos de Deus. Deus permitiu que aqueles juízos acontecessem. Claro, esse juízo veio por intermédio dos romanos e dos babilônios, mas em última análise, foi o Deus do universo, por meio de sua vontade, que permitiu que essas coisas acontecessem a eles, como forma de juízo. E isso é puro Antigo Testamento. Vez após vez, Deus estabelece as condições. Israel, eu vou te abençoar se você seguir os meus mandamentos, guardar os meus estatutos, seguir as cerimônias do santuário, o dia da expiação e todas as demais coisas. E o que vemos no Antigo Testamento é que a maioria dos reis levaram Israel à apostasia. E Deus teve que punir isso. Porque se não houver justiça, então você estará basicamente apenas permitindo que a transgressão ocorra sem nenhuma consequência. Eu acho muito interessante é que, claramente, através do processo do tempo, a realidade do que realmente aconteceu em comparação com o que a nação judaica está dizendo, que é que a culpa de tudo isso foi dos gentios, na verdade, ao invés disso, o que aconteceu a eles foi um resultado da própria ação deles. Toda essa destruição foi um castigo de Deus. Tanto é que o próprio profeta Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, em sua oração ele diz: Deus, por favor, restaura teu povo. E Deus respondeu que sim, mas sob uma condição. Eles teriam 490 anos de chance para ungir o Santíssimo, para acabar com o pecado, trazer a justiça eterna. Então Deus disse, tudo bem, vou restaurar vocês, mas tem uma última chance para fazer isso. E as 70 semanas marcam o fim dessa chance, desta liberdade condicional dos judeus. Se eles não cumprissem isso nesse período, o evangelho passaria então a ser pregado a todo o mundo. E os últimos 7 anos desse período foram entre os anos 23 a 27 depois de Cristo. Como eles não cumpriram as condições, o evangelho, a partir desse ano, passou a ser espalhado para todo mundo. Hoje, qualquer pessoa pode fazer parte da aliança por meio da fé, incluindo os judeus. Então não é que eles ficaram de fora, é que agora outras pessoas podem ser enxertadas na videira da vida, não precisando ser descendentes diretos das 12 tribos de Israel. A intenção do plano de salvação sempre foi salvar toda a humanidade, e não apenas um determinado povo. Nós já falamos sobre as destruições e dos cercos que ocorreram em Jerusalém. E o que Deus estava fazendo com isso era um juízo sobre Israel. Ele permitiu que isso acontecesse justamente para que a verdade se espalhasse pelo planeta. Então, neste processo, na verdade, estavam sendo lançadas as sementes para que toda a humanidade pudesse receber a verdade. Por muitas contas que eles ainda têm que acertar, eles vão pagar por elas. Mas quando será?
Obviamente, quando o Messias vier, eles verão essa salvação. Ele diz que quando Shalem está alta, Roma está baixa. Os cabalistas dizem que a Roma de hoje não é a Itália, Roma é a América. Olha só. Qual foi a fonte que ele citou ali? Foi o Talmud e a Cabala. Exato. Ele está essencialmente tomando instruções do misticismo judaico, do gnosticismo, que é o ponto fraco do Talmud e da Cabala. E isso leva a dizer que, olha, agora Babilônia é a América. Só que ele cita fontes fora da Bíblia para estabelecer isso. Eles estão ensinando como doutrinas os mandamentos de homens, e foi justamente isso que deixou a casa deles desolada. E eles nem se dão conta disso. Eles acham que ainda estão naquela posição privilegiada do passado. E veja, estamos dizendo isso com amor, não com condenação. Queremos que eles entendam a verdade. Abram os olhos, vejam o que está acontecendo. Não cometam os mesmos erros que seus antigos avós cometeram no passado ao perder o verdadeiro Messias e não saber o que ele está fazendo agora no santuário celestial. E que quando ele voltar, será para um mundo, como diz lá em Apocalipse 12:17, será para salvar aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, estamos vendo todas essas coisas se juntando. E eu estou tentando chamar a atenção das pessoas para fora dessas distrações aí. Não confie no seu rabino, não confie apenas no seu pastor, no seu padre, confie na palavra de Deus. Estude, pesquise a profecia das 70 semanas. Ouça todas as interpretações e peça a Deus para guiá-lo, na verdade. Porque a maior parte do mundo está seguindo uma interpretação falsa. Acho que a primeira coisa que você também pode reconhecer é que essas outras fontes que eles estão citando, e poderiam ser outras além da Cabala e do Talmud, mas a questão é que quando você cita fontes que contradizem a Bíblia, como você pode usá-las para explicar a Bíblia? Essa é uma ótima observação, porque a Bíblia diz, se não falar segundo esta palavra, não há luz nele. E se Israel está crescendo, a economia americana não pode estar alta ao mesmo tempo. Então a América vai cair. A igreja é a inimiga implacável dos filhos de Israel. Eu só queria definir quem são os filhos de Israel. O que você diria? Bem, este é um tema para um grande estudo bíblico. Talvez não tão grande, mas a Bíblia se refere à semente e aos filhos. Então há duas coisas. Uma é uma linhagem, o outra é espiritual. O próprio Jesus disse, vocês são do seu pai, o diabo. Ele chamou aqueles que eram etnicamente e geneticamente filhos de Abraão de filhos do diabo. Então, Jesus estava se referindo a espiritual. A quem pertence a sua lealdade? Com quem está o seu coração? Você é leal a Deus ou a si mesmo, ou a Satanás? Então este é o foco da Bíblia. É uma mensagem. A Bíblia para toda a humanidade. Mesmo o Antigo Testamento, embora tenha sido dado ao povo judeu, foi dado aos oráculos e aos patriarcas, aos profetas, indo até o tempo do Messias. Esse Antigo Testamento, na verdade, é para todos os cristãos, para todo ser humano deste planeta. Não é somente a eles, é dado a toda a humanidade. Então, quando realmente começamos a ver a raça humana como uma família no reino de Deus, então passaremos a ignorar essas outras fontes que contradizem a palavra de Deus. A Bíblia foi um livro dado a todos, aos povos de todas as eras. E a Bíblia é tão consistente nisso que quando você a estuda do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, não há inconsistência. Às vezes parece que há, mas quando você realmente estuda e olha para essas dificuldades, a Bíblia sempre acaba se harmonizando consigo mesma. E nenhum outro livro é capaz de fazer isso. Portanto, a única fonte extra-bíblica que pode ser usada com a Bíblia é a história em si. E Jesus disse especificamente, se vocês fossem a semente de Abraão, vocês teriam as obras de Abraão e a fé de Abraão. Isso se manifestaria em sua crença no Messias, porque Abraão acreditava em Jesus como o Messias. Claro, esse é outro estudo que a gente teria que fazer para estabelecer isso. É uma aliança de justiça pela fé. Mas, quando um judeu ouve filhos de Israel, ele diz, bem, sou eu nasci nisso daí, pela herança, pela tradição. E Jesus passou todo o seu ministério destruindo essa noção. Nós veremos exemplos disso hoje mesmo. Então agora vamos nos aprofundar mais no aspecto do estudo da Bíblia enquanto finalizamos com o resto do que ele diz aqui. Ela procura destruí-los de todas as maneiras. Então, é muito parecido com Esaú. Há vários livros dedicados à destruição de Edom nos últimos dias.
Até esse ponto, Esaú permanece, Edom permanece, e a igreja continua sendo a inimiga implacável da nação de Israel. Eu diria que a melhor maneira de descrever o verdadeiro inimigo de Israel é não crer na palavra de Deus. É utilizar fontes extra-bíblicas escritas por homens que dizem algo contrário ao que diz a palavra de Deus. Se há algo que é inimigo de Deus, é não crer em Deus, porque ele considera a crença e a confiança em sua palavra justiça. João 6:29 é um dos meus versos favoritos. No versículo 28, eles lhe perguntam: o que faríamos para realizar as obras de Deus? E Cristo diz: esta é a obra de Deus. Ou seja, resumindo tudo, que creiais naquele a quem ele enviou. Que você acredite no que ele disse. É só crer em Deus, é realmente disso que se trata, confiar em Deus, é a justiça pela fé. Essa, na verdade, é toda a obra. Agora vamos nos aprofundar ainda mais. Faremos um apanhado geral de alguns pontos e também iremos expandir à medida que abordamos algumas destas coisas. A Bíblia nos apresenta os dois papéis para os Estados Unidos e Israel. E se pudermos estabelecer hoje que o que a Bíblia diz não está de acordo com o que aqueles homens disseram, eu diria que o nosso objetivo foi cumprido. Os evangélicos e o mundo judaico, eles estão alinhados de muitas maneiras, ainda que por razões diferentes. Bom, aqui o mundo judaico espera o Messias para estabelecer a nação judaica como a nação suprema na terra. Já os evangélicos querem que o Messias venha para que eles sejam arrebatados antes que todas as coisas ruins aconteçam. Bem, eu acredito que Apocalipse 13 é um bom lugar para começarmos. Nós já falamos bastante sobre este capítulo e certamente ainda falaremos muito sobre ele no futuro, porque ele é vital para entendermos as profecias bíblicas. Este capítulo possui marcadores de caminho que nos ajudam a não sermos desviados da verdade, porque muitos são desviados, muitos são distraídos. Ah, o Trump disse aquilo, a China e a Rússia vão fazer aquilo, Israel, Palestina, islamismo, judaísmo vão entrar em conflito. Então temos muitas coisas sendo ditas por aí. Mas ainda que tudo isso aconteça, o que importa é o que diz a palavra de Deus. Temos que conseguir identificar a verdade da contrafação. E uma das grandes dificuldades é que o diabo é tão sofisticado que ele pode fazer parecer que a versão falsa da profecia realmente esteja acontecendo, que Jerusalém está sendo agitada e os poderes estão em conflito, mas em última análise, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Temos que ver quem é o chifre pequeno, temos que olhar para as duas bestas de Apocalipse. Então, vamos estudar o Apocalipse 13 para ver um apanhado geral sobre essas duas bestas. A primeira besta emerge do mar, e ela representa o papado. E hoje não temos tempo para entrar nesses detalhes. Estamos partindo do princípio que qualquer pessoa que já tenha estudado esse tema possa perceber que o papado está sendo mencionado tanto em Daniel como em Apocalipse. Em Daniel, como o pequeno chifre, e em Apocalipse 13, como a primeira besta. Bom, a segunda besta sai da terra, tem 2 chifres semelhantes ao de cordeiro e eventualmente acaba falando como dragão. Ela também faz sinais e maravilhas e leva o mundo inteiro a adorar a primeira besta. Então vamos começar a estudar direitinho para ver quem é a segunda besta e qual é o papel fundamental que ela terá nesses eventos finais. E tudo culmina com a implementação da marca da besta. Bom, nós veremos na segunda metade todos os diferentes elementos que apontam para apenas uma nação. Da mesma forma que, ao estudarmos todas as características do chifre pequeno, o relacionamos a apenas uma nação. Quando se analisa todas as características descritas na segunda metade de Apocalipse 13, você vê que existe apenas um poder que se encaixa em tudo. Aqui diz que é um novo poder, surgindo depois de 1798, viria da terra e não do mar, já vamos ver isso. Terá 2 chifres como de um cordeiro, também vamos falar sobre o que os chifres representam. Ele também representa a liberdade civil e religiosa, a separação entre a igreja e o Estado. Vamos ver como podemos dizer com firmeza e segurança que é isso mesmo. E, eventualmente, irá adotar políticas opressivas, que são as características do dragão, que Apocalipse 12 certamente nos mostra ser o poder de Satanás, essencialmente. E não estamos dizendo isso levianamente, tá? É exatamente o que a Bíblia aponta. Então vamos lá. Vejamos exatamente o que diz a Bíblia. Vamos começar com Daniel, capítulo 7, versículo 8. Bom, antes de vermos Daniel capítulo 7, versículo 8, vejamos brevemente o que é dito antes desses versículos, no capítulo 7, quando as 4 bestas que estão surgindo do grande mar.
Lá você vê a progressão dos reinos, e Daniel capítulo 8 explica quem são eles. Você tem a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, e a quarta besta que surge é uma besta terrível. E você sabe, não há outro poder na Terra que governou depois da Grécia, além de Roma, não é mesmo? Então, não é difícil ver que é Roma. Na verdade, seria impossível encaixar ali qualquer outro país ou reino, além de Roma. Sabendo que o quarto animal em Daniel 7 é Roma, no versículo 8 é mencionado um pequeno chifre que surge, e como você disse, o pequeno chifre é muito bem descrito. Bem rapidamente, eu queria esclarecer uma coisa, para que as pessoas não achem que se trata de Antíoco Epifânio. Por que não pode ser ele? É impossível que esse chifre seja Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio era grego, e o chifre pequeno surge no quarto animal, que é Roma. Então é impossível que seja a Grécia. E ele tem um período de tempo associado a isso. Diz que esse reino era mais poderoso e terrível. Portanto, um indivíduo não pode ser mais poderoso e terrível do que o Alexandre o Grande, por exemplo, do que toda a Medo-Pérsia antes dele, ou mesmo a Babilônia. Então, esse pequeno chifre, ele supera todos os seus reinos precedentes. O chifre pequeno é o mais poderoso. Sendo assim, ele eclipsa qualquer indivíduo do passado. Ele também é descrito como tendo olhos como de homem e boca que fala palavras arrogantes. Como podemos entender isso, então? Como pode descrever quase que uma pessoa entre todos esses reinos e poderes e ainda assim não ser uma pessoa específica? É porque estamos falando de uma posição, um cargo. É uma posição, uma função que uma pessoa exerce. E ninguém consegue viver 1260 anos. Então tem que haver uma sucessão de pessoas que estão nessa mesma função. E outra coisa também que vale mencionar é que Daniel capítulo 8, e veja, é justamente de Daniel capítulo 8 que eles tentam tirar a figura de Antíoco Epifânio, mas segundo o capítulo anterior, o capítulo 7, o chifre pequeno sai do quarto animal. Então, a Bíblia tem que se harmonizar, tem que fazer sentido um capítulo com o outro. Você não pode dizer que nesse capítulo ela surge da terceira besta, enquanto no capítulo anterior diz claramente que ela sai da quarta. O chifre sai do Império Romano. Então agora vamos para o versículo 25, no qual o anjo Gabriel está explicando a visão para Daniel, está descrevendo como será esse pequeno chifre. Ele falaria grandes palavras como Altíssimo, lutaria contra os santos do Altíssimo, pensaria em mudar os tempos e a lei de Deus, e pessoas seriam entregues nas mãos deles. Mas quem são elas? Pelo contexto, vemos que são os santos. Os santos serão entregues. O povo de Deus será entregue em suas mãos durante um certo período de tempo, que aqui é descrito como um tempo, tempos e meio tempo, que na profecia são 3 anos e meio, são 1260 dias, que na verdade são 1260 anos. Para as pessoas que não entendem por que estamos usando o princípio dia-ano, basta perceber que se você estiver usando o princípio dia-ano na visão de Daniel para 70 semanas, que é o que todo evangélico faz, é assim que eles conseguem chegar à última 7ª semana. Eles adotam o princípio dia-ano. E você tem que aplicar em toda a profecia. Você não pode simplesmente usá-lo em Daniel 24 a 27 e depois ignorar esse princípio dia-ano em Daniel 7 e Daniel 8. Assim como em outros lugares da Bíblia, que estabelecem claramente que não estamos falando sobre dias literais. Este é um período de anos, anos proféticos. Um ano literal por dia profético. Certo, então estabelecemos 1260 anos para essa profecia de tempo aqui em Daniel, capítulo 7. E agora vamos para o capítulo 13 de Apocalipse. Eu estou meio que deixando de fora muitos detalhes, mas eu só quero juntar esses 2 livros, Daniel e Apocalipse. Esse é o ponto de ligação entre os livros, sabe? O Antigo e o Novo Testamento. Em Apocalipse 13, esta é a primeira besta que sai do mar. E essa besta também tem as partes dos corpos dos animais que estavam no capítulo 7 de Daniel. A cabeça de leão, as patas do urso, o corpo de leopardo. Então já vemos aí logo de cara uma ligação entre Daniel e Apocalipse. Mas aqui, no começo do versículo 5, falando sobre essa besta que surge, vemos o poder do chifre pequeno. E foi dado a ele, ou seja, ele não é uma nação, está falando de uma pessoa, um indivíduo. E assim como em Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 13 também se refere a isso da mesma forma. E foi-lhe permitido falar grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses. Bom, se você pegar 42 meses, levando em consideração que cada mês tem 30 dias, você chega ao número de 1260 anos.
Claro, depois de converter dias em anos. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar seu nome, seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerras aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as línguas e nações. Deixe-me agora adicionar um pouco de cor a esses slides para ajudar a conectar Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. E veja as palavras em vermelho. Ele tem uma boca que fala grandes coisas, proferindo palavras contra o Altíssimo. E lá em Apocalipse também tem uma boca que fala grandes coisas e blasfêmias. Ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus e são exatamente as mesmas coisas. E esse chifre pequeno faz isso para lutar contra os santos. Em Daniel 7, Apocalipse 13, lá no versículo 7, diz que ele vai fazer guerra contra os santos para vencê-los. Agora vejamos o azul. Até um tempo, tempos e meio tempo. Em 42 meses, em Apocalipse 13, são 1260 anos. Então, esse é o mesmo poder que está em Daniel 7. O chifre pequeno que está surgindo do Império Romano é o mesmo poder que está sendo descrito na primeira metade de Apocalipse 13. E há outras maneiras de estudar isso, mas essa provavelmente é a mais clara, a maneira mais simples de estabelecer isso. É importante para que saibamos quem é a primeira besta. Agora vamos para a segunda besta. Diz lutar contra os santos. Bom, isso daí se refere ao período da Reforma Protestante, certo? Agora, isso está em contraste com a mentalidade evangélica, que pensa que eles serão arrebatados antes que as coisas ruins comecem a acontecer à igreja. Afinal, segundo eles, Deus não deixa que nada de ruim aconteça ao seu povo. Mas quando olhamos para o padrão que é mostrado na Bíblia, os profetas foram apedrejados, Jesus foi morto, os apóstolos foram perseguidos e mortos, os reformadores também foram perseguidos e mortos. Agora, em contraste a isso, segundo o que eles pensam, no final a igreja de Deus não vai beber o mesmo cálice que Jesus, e nem das pessoas que caminharam depois dele. Essa ideia de que Deus vai tirar o sofrimento do seu povo, que ele não permitirá que o seu povo passe por esse tempo de angústia, é ignorar o contexto histórico. E não é que Deus não protege o seu povo, mas é que desta maneira o verdadeiro caráter de Satanás acaba sendo evidenciado. Fica óbvio quem é Deus e quem é o diabo nessa luta, nesse conflito. E há também uma tipologia. A tipologia nunca mente. Ela é extremamente precisa. Então, quando você vê Moisés, Moisés é um tipo de Cristo. Davi era um tipo de Cristo. Moisés era um tipo de Cristo, e Moisés liderou o povo para fora do Egito, para a terra prometida. É Deus tirando o seu povo deste mundo para o céu, a terra prometida. Em termos de tipologia, se olharmos para o Egito, o povo de Deus estava lá durante as pragas. Agora, vale dizer que o povo de Deus não foi atingido pelas 7 últimas pragas dentre as 10 que caíram do Egito. E será a mesma coisa nos eventos finais. Aqueles que têm o selo de Deus não sofrerão as pragas. Ainda assim, eles viveram nessa época. Então, tipologicamente falando, essa ideia de ser arrebatado antes das pragas, isso vai totalmente contra a tipologia bíblica. A Bíblia nos diz que o que aconteceu no passado também acontecerá no futuro. Eu imagino que a fé de muitas pessoas será abalada porque elas verão coisas que achavam que não veriam aqui. Então, estamos dividindo essas informações com vocês porque queremos que estejam preparados para a realidade da situação. Não se trata do que esperamos ou do que queremos, mas sim daquilo que Deus diz. Certo, vamos voltar para Apocalipse 13 e dar uma olhada na segunda metade, porque nós vivemos nesse período. Este é o poder que governa a Terra agora, porque ele surgiu depois que a primeira besta recebeu ferida mortal. Em Apocalipse 13:11 diz: Então vi outra besta sair da terra, ou seja, é uma outra besta, um outro animal, um outro reino, diferente daquele dos primeiros 10 versículos. Vi outra besta saindo da terra. Tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro e falava como dragão. E ela exerce todo o poder da primeira besta diante dela e faz com que a terra e aqueles que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, quando ela entra em cena, ela usa todo o seu poder para fazer com que as pessoas sigam a primeira besta. Isso é muito importante. Todo o objetivo da segunda besta, o seu propósito, é devolver o poder à primeira besta. Então, é como se ela não estivesse sob controle, mas estivesse sujeita a outro elemento a quem vai devolver o poder. E o status do poder que essa besta alcança é apenas comparado ao que a primeira besta tinha antes. Então, ela não está atingindo um novo nível de grandeza. Ela serve apenas para reestabelecer a grandeza do poder da primeira besta papal que nós estudamos, o poder que esta tinha antes de receber a ferida mortal. Vejamos o que mais ela faz aqui.
No versículo 13 diz: E ela faz grandes maravilhas, faz até mesmo descer fogo do céu à terra diante da vista dos homens, e engana aqueles que habitam na terra por meio dos milagres que tinha poder para realizar diante da besta, dizendo àqueles que habitam na terra que deveriam fazer uma imagem à besta, ou seja, a besta do mar, aquela que havia sido ferida por uma espada, mas ainda assim vivia. Uma imagem é uma cópia, é uma coisa parecida com outra, com o original. Então esse poder que surge, essa outra besta com um chifre semelhante ao cordeiro, ela faz com que a terra siga a primeira besta e também faça uma imagem, uma cópia do que aquela primeira besta fez. O grande conflito que está acontecendo nessa terra, sobre o qual cada alma está em jogo na adoração e na lealdade de Deus. Então, o teste final nessa terra será o teste de adoração e lealdade a Deus. Esta é a marca da besta. Então, versículo 15. Ela tinha poder para dar vida à imagem da besta. Ou seja, vão criar essa coisa e dizer, precisamos disso. Vamos fazer uma cópia da primeira besta. E eles terão poder para fazê-lo. Que a imagem da besta pudesse falar e fazer. Lembrem que uma besta é um país, uma nação em profecia. Agora, como uma besta fala e faz? Como uma nação fala? Por meio de suas leis. Pelas leis. É como se você fosse estudar em um país para saber mais sobre ele. Se você quisesse morar lá, você visitaria o lugar, tiraria férias lá e estudaria as leis do país. Você gostaria de saber como é morar ali, né? O fundamento de qualquer governo são as suas leis. Então, falar é ter leis, é aplicá-las. E este será um poder que fará uma cópia, de certa forma, da primeira besta. E ela fará isso legislando e impondo, de forma que todos aqueles que não adorarem a imagem da besta fossem mortos. Aqui diz que ela conseguiu todo esse poder através de um meio específico. Diz aqui que é por meio do engano, mas tem um agente específico que é o catalisador para que tudo isso seja feito. E aqui diz os milagres, que essa besta tinha poder para realizar diante da primeira besta. Então haverá milagres nesta nação para enganar as pessoas, para convencer seus habitantes a fazerem e adorarem a imagem. Sim, exatamente. Eu gostaria de salientar uma coisa ali no versículo 14. Quando diz que essa besta engana, ela menciona a terra. Não diz aqueles que vivem em seu país, mas a terra toda. Então, mais uma vez, é um poder que tem alcance mundial, que tem influência, que atinge o mundo inteiro com os seus enganos. E a propósito, é algo popular. Sim, haverá uma imposição desta marca da besta. Mas a razão pela qual isso acontece é por causa do engano. Então, quando você engana as pessoas, você as engana fazendo-os pensar que algo é real, quando na verdade não é. É por meio da popularidade, será por meio da escolha que as pessoas decidirão trazer esse sistema à existência. Antes de se tornar algo draconiano, ele será, na verdade, popular. Continuando, lá no versículo 15 agora. Ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, de forma que a imagem falasse e fizesse com que todos aqueles que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, para que nenhum homem pudesse comprar ou vender, a não ser aqueles que tivessem a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. É muito importante entendermos isso biblicamente, saber o que significa a marca da besta do ponto de vista da Bíblia e não da interpretação do homem. Bem, esse é o poder que traz ao mundo a marca da besta. Não é o transhumanismo, não é a inteligência artificial. Muitas pessoas acham que a marca da besta seria algo tecnológico, algo físico, enquanto que, na realidade, em todos os versos anteriores, o tema principal deles é a adoração. A adoração, a adoração. Toda hora repete a mesma coisa, é a adoração. O objetivo da primeira besta receber de volta o seu poder é fazer com que todos a adorem, e quem ousar não adorá-la será morto. Portanto, não é o Fórum Econômico Mundial com seu transhumanismo, o chip na mão, alterações climáticas. Tudo isso pode até exercer um papel, mas será pelos milagres, pelos eventos sobrenaturais, que as pessoas vão passar a confiar em seus sentidos ao invés da palavra de Deus. E, no fim, todas estarão nesse sistema de adoração por escolha, por decisão.
Muitas terão a marca na testa, que, ou seja, é uma escolha consciente, outras apenas na mão, ou seja, vão obedecer porque tem que obedecer, mas a maioria será por escolha. E o objetivo desse programa é abrir os olhos das pessoas para que todos aqueles que estejam envolvidos na Babilônia, nessa confusão espiritual, nesse sistema religioso mundial, para que identifiquem esse sistema falso de adoração e saiam dele. A Bíblia diz claramente quais são os parâmetros da verdadeira adoração. Quando esses milagres acontecerem no futuro, eles estarão em clara contradição ao que diz a palavra de Deus. E aí o mundo vai ter que escolher entre os dois. Ou seguirão os milagres e o que os seus olhos veem, ou a Bíblia, com a qual, infelizmente, muitos não passam muito tempo. Esse é um ponto importantíssimo. É o conhecimento da Bíblia que vai te salvar nesse período. É conhecer a verdade que vai te blindar desses enganos. Mas não é só o conhecimento, você tem que amar a verdade. Temos que conhecê-la e amá-la. Certo, há outro nome para essa besta em Apocalipse 13. Me refiro à segunda besta. Se formos para o final do livro de Apocalipse, para o capítulo 19, tem um versículo ali, o 20, que fala da destruição no final. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Estas são duas coisas distintas, tá? A besta é uma coisa, o falso profeta é outra. O falso profeta fez milagres e enganou aqueles que tinham a marca da besta, e também os que adoraram o seu nome e a sua imagem. Ambos foram lançados vivos em um lago de fogo que arde com enxofre. Isso parece muito com o que acabamos de ler em Apocalipse 13, versículos 13 e 14. Então, você tem a besta, semelhante a um cordeiro, que faz grandes maravilhas, faz fogo cair do céu e engana todos com milagres, dizendo para fazerem uma imagem da besta. Bom, se eu colocar cores aqui, você vai ver a ligação, assim como vimos entre Daniel e Apocalipse. Vemos que entre Apocalipse 19 e Apocalipse 13, assim como essa besta fez milagres e grandes maravilhas e enganou a todos, lá no capítulo 19, versículo 20, o falso profeta irá parar no lago de fogo também porque enganou as pessoas e as fizeram receber a imagem. Então veja, se analisarmos as palavras em roxo, você tem o falso profeta e a besta semelhante a um cordeiro. Então outro nome para a besta semelhante ao cordeiro é o falso profeta. Os dois são a mesma coisa. E isso é muito importante de se entender. Porque vemos muitos vídeos por aí dizendo que o falso profeta é aquele cara, que o falso profeta é aquele outro. Então, compreender quem verdadeiramente é o falso profeta é algo muito importante. Porque há muitos vídeos especulando sobre quem seria esse falso profeta, mas na verdade, vemos pela Bíblia que se trata da América protestante, os religiosos protestantes dos Estados Unidos. Sabe, o vídeo a que assistimos, aquele ao qual estávamos reagindo antes, na verdade estava cheio de falsas profecias. O fato de que, segundo a Bíblia, esse sistema vai trazer a marca da besta no mundo, que, como acabamos de falar, é uma questão de adoração que vai levar o mundo a escolher a quem verdadeiramente vai adorar, Deus chama esse sistema de falso profeta. Então, como era de se esperar, teremos um líder com muitas falsas profecias. O fato desta besta também ser chamada de falso profeta denota que será um poder que aparentemente vai defender a Bíblia. Um poder que aparentemente é cristão. Não é apenas um falso profeta do hinduísmo, do budismo, mas um profeta nos moldes do Antigo Testamento. Eram profetas que aparentemente pertenciam ao povo de Israel, mas que falavam coisas que não estavam de acordo com o que Deus havia revelado. E Jeremias teve que lidar com o falso profeta. Enquanto a mensagem de Deus para Jeremias é que o povo fosse com os babilônicos, eles não deram ouvidos. Eles deram ouvidos aos falsos profetas, que tinham uma mensagem diferente daquela que Deus realmente havia revelado. Ao estudarmos as profecias, tanto as falsas como as verdadeiras no Antigo Testamento, vemos que os verdadeiros profetas de Deus sempre tocavam no assunto da lei de Deus. Eles sempre exaltavam a lei de Deus. Eles o seguiam, o adoravam, o obedeciam, mas muitas vezes as pessoas não gostavam da mensagem dos verdadeiros profetas. Já os falsos profetas sempre estavam dizendo aquilo que o povo queria ouvir, o que, na verdade, afastava as pessoas da lei de Deus, e naturalmente do próprio Deus. Então, você está certo, os falsos profetas dizem que apoiam a Deus, que acreditam em Deus, mas na verdade estão afastando as pessoas dele. E a única maneira de saber quem é o verdadeiro e falso profeta está em Isaías 8:20. A lei é o testemunho, se não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles. Realmente parece que eles têm essa linha de ação. Eles falam o que as pessoas querem ouvir.
Por isso, eles acabam se tornando populares. E foi assim que os jesuítas se tornaram os confessores preferidos da igreja. Pessoas da mais alta patente do mundo se confessavam a eles, porque os jesuítas diziam, não se preocupem, vamos perdoar vocês, não se preocupem. E isso acabava levando eles cada vez mais longe de Deus. E foi a mesma coisa que aconteceu com a nação judaica. Quanto mais se afastavam da palavra de Deus, quanto mais davam ouvidos ao Talmud, à Cabala e todos esses textos externos, ao Zohar, todos esses textos que honestamente não têm valor nenhum valor significativo profético, peso nenhum. Tudo que está fora da palavra de Deus não tem valor. Isso funciona como um critério? Veja, há 7 pontos que podemos abordar na segunda metade do Apocalipse 13 que nos ajudam a identificar quem essa nação realmente é, quem é esse falso profeta. Ao olharmos para Apocalipse 13:11, é mencionada essa outra besta que surge da terra. Agora, ela surge da terra em Apocalipse 17:15. Diz que águas representam povos, multidões, nações e línguas. E assim, terra e água são coisas opostas uma da outra. Então, se a água representa isso, ou seja, muita gente, muitos povos, muitas nações, a terra é o oposto disso, é um lugar não povoado, é um lugar sem muitas pessoas, sem civilização, sem multidões. Então, a besta semelhante ao cordeiro tem que surgir de uma área do mundo pouco povoada. O próximo ponto em Apocalipse 13 é o versículo 10. E aqui está falando da primeira besta, aquela que saiu do mar, ou seja, o papado, o que recebeu uma ferida mortal. Diz assim: aquele que leva o cativeiro, para o cativeiro irá. Aquele que mata com a espada, será morto pela espada. Então, o próximo versículo 11 é quando surge a outra besta semelhante ao cordeiro. Isto significa que o momento para essa besta semelhante ao cordeiro surgir em cena tem que ser por volta de 1798. Certo, vamos contextualizar para aqueles que nunca ouviram isso antes. Nós sabemos que é assim, porque voltando aos 42 meses e aos 1260 dias que comparamos anteriormente, são 1260 anos literais que terminam no ano de 1798, que aconteceu exatamente assim. Foi durante a Revolução Francesa, o general Berthier entrou e tirou o Papa do poder, por assim dizer. E agora, essa ferida mortal do papado vem cicatrizando desde aquele dia. Então, só para contextualizar melhor. Sim, há muitos outros estudos que realmente estão ligados a isso. Bom, o próximo ponto a ser abordado sobre esse poder que surge como cordeiro é o fato dele não ter asas. Em Daniel capítulo 7, verso 4 e 6, menciona que o leão tinha asas de águia e o leopardo asas de ave. Quando você estuda a história das nações às quais se refere, a primeira é a Babilônia e a segunda a Grécia. A ascensão de Nabucodonosor ao poder foi muito rápida. E ainda mais rápido que isso foi a de Alexandre o Grande. Então, quando você vê uma besta surgindo sem asas, isso significa que o poder tem que se desenvolver lentamente ao longo do tempo. A besta, semelhante ao cordeiro, não tem asas porque ascendeu ao poder lentamente. Agora, a próxima característica é aquela que já mencionamos anteriormente, que é o fato de que ele tem que ter o poder da primeira besta. O versículo 12 de Apocalipse 13 diz que ela terá todo o poder da primeira besta e fará com que toda a terra e todos os que nela habitam adorem a primeira besta. Então é o poder mundial. No verso 7 é dito que o poder foi dado a ela sobre todas as pessoas, todas as línguas e nações. Então, da mesma forma que o papado tinha influência no mundo na época dos 1260 anos, esse poder, esse falso profeta, essa besta semelhante ao cordeiro, também exibe a mesma característica de domínio e poder mundial. Considerando isso, será que podemos presumir que os Estados Unidos vai realmente colapsar, como eles estão dizendo? Ou soa como algo que vai atingir um nível tão grande que todo mundo será influenciado por ele? Esse é um ponto muito importante para salientar, porque é diretamente relacionado aos vídeos que assistimos no início deste programa. Veja que a Bíblia descreve esse poder como um poder que não será destruído. Ele não será conquistado por outro, não cederá seu lugar a outro, não desaparecerá. Essa é uma narrativa falsa e enganosa. Há muitas visões e profetas pentecostais, que são chamados profetas, que apareceram aí com visões, dizendo que a China e a União Soviética iriam dominar os Estados Unidos, iriam tomar o seu lugar, mas isso não vai acontecer. Profeticamente falando, é impossível. Isso não vai acontecer. Então, ou eu acredito nessas teorias e no que essas pessoas estão dizendo, ou eu vou acreditar no Deus da Bíblia, quando ele diz que quem governará a Terra neste momento será os Estados Unidos.
Então a besta semelhante a um cordeiro deve ser capaz de projetar seu poder sobre todo o mundo. E eu acho que é meio óbvio para todos qual nação sobre a Terra hoje teria esse tipo de poder. O maior empregador individual do mundo é o exército dos Estados Unidos. Bem, o próximo ponto tem a ver com o fato de essa besta ser semelhante a um cordeiro. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, lemos assim: sabendo que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro da vossa vã conduta, recebida por tradição dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, ou como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então Cristo aqui é chamado de cordeiro. Portanto, a besta semelhante ao cordeiro, sendo o cordeiro um símbolo de Cristo, deve ser uma besta professamente cristã, uma nação cristã, porque uma besta é uma nação, e o cordeiro representa Jesus. Outra coisa sobre essa besta parecida com o cordeiro é que ela tem 2 chifres. Vamos falar sobre eles. É importante que vejamos esse detalhe. O que representa um chifre em profecias? Bem, representa um rei ou um reino. Vemos isso também em Daniel capítulo 8, quando lá diz que os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, se estamos tentando identificar essa nação hoje, onde no mundo vemos uma nação composta de 2 nações? Onde vemos os medos e os persas hoje? Qual seria o equivalente moderno dos medos e persas? Bem, ficaríamos coçando a cabeça por um tempo, porque não existe nenhuma. Então, claramente, nessa aplicação, está falando sobre 2 chifres e o que eles representam. Mas há 2 deles em vez de um, porque não há nações que compartilham um império juntos que governem o mundo. Isso não é algo moderno? Então, temos que falar sobre o que é um rei e o que não é um rei. Historicamente, nenhum homem jamais havia se intitulado rei, até que surgiu um homem chamado Nimrod. E a razão é porque, na história antiga, os deuses ou Deus sempre foram chamados de rei. A Bíblia diz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E até mesmo os pagãos reconheciam que um homem não era um rei. Um homem era apenas um súdito do rei, que no caso era Deus. Mas depois de um tempo, Nimrod apareceu construindo a Torre de Babel e começou a se chamar de rei. Ele basicamente se chamava de Deus. Se olharmos para a história dos reis e os poderes que eles exercem sobre todos, não é apenas uma questão civil de autoridade, mas uma questão de autoridade religiosa. Então essa besta, semelhante a um cordeiro, representa Cristo. Vamos ver o que Cristo diz sobre o poder real. Em Marcos 12, versículo 17, Jesus, respondendo, disse-lhes: dai a César, que era o rei, as coisas que são de César, e de Deus, que também é rei dos reis, Senhor dos senhores, as coisas que são de Deus. E aquela resposta admirou muitas pessoas. Mas a questão é, a quem você será leal? Deus estava dizendo que há um rei na terra e que você deve segui-lo e obedecê-lo, mas você também deve dar e obedecer ao Deus do céu. Essa ideia de que existe um reino de Deus e um reino nesta terra é repetida em João capítulo 18, versículo 36. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, quando a Inglaterra se separou do Império Romano, ou da Igreja Romana, o que eles fizeram? Bem, eles começaram outra igreja, a Igreja da Inglaterra, ou a Igreja Anglicana. Quem então se tornou chefe da igreja? O rei. O rei ou a rainha da Inglaterra se tornaram o chefe da igreja. Portanto, o poder da realeza está assentado sobre a igreja e o Estado, em todos esses governos ao longo da história. Mas Cristo está dizendo algo muito interessante aqui. Ele está nos dando uma ideia de que devemos ser obedientes aos reis da terra, contanto que isso não ultrapasse a linha de obediência a Deus. Mas até esse ponto, devemos sim obedecer às leis da terra e, obviamente, às leis do céu. Isso significa, então, que a besta semelhante ao cordeiro separou os poderes reais da igreja e do Estado, dando liberdade civil e religiosa aos seus cidadãos. O que é uma ética cristã? É uma ética semelhante à do cordeiro. O que é dos governantes, dê aos governantes. Então, a separação entre a igreja e o Estado é representada por esses 2 chifres. Acho que essa é a característica mais fundamental que qualquer um que esteja tentando ensinar a você sobre os poderes que surgirão no fim dos tempos, eles têm que estudar Apocalipse 3 linha por linha com você. Todas essas visões de mundo por aí são uma distorção do que é dito em Daniel 9 sobre as 70 semanas, assim como outras partes da profecia. Então, para não sermos enganados, temos que estudar linha por linha
tentando entender quem são esses poderes de acordo com a Bíblia e a história. Portanto, com relação à segunda besta, temos que ver qual nação tem características semelhantes à de Cordeiro. Se você pergunta a qualquer cristão, quem é o Cordeiro? Eles vão dizer Jesus. E isso é verdade. Então, como podemos retificar o fato de essa nação ter essa característica do Cordeiro que veio depois da ferida mortal da primeira besta? Bem, você tem que identificar esse primeiro poder, quando foi dada a ferida mortal e qual poder surgiu depois dele. E muitos desses poderes que eles estão propondo aí já existiam antes do papado. Além disso, não há nenhum aspecto do cordeiro associado a esses poderes sugeridos por eles. Apenas a nação americana tem essa cara de cordeiro. Então, não faz sentido quando eles falam que a América vai cair e ser substituída por outra nação. Porque a América hoje é tão poderosa que pode se encaixar nessa característica da segunda besta que forçará todos a adorarem a primeira. Então, que todos aqueles que estejam assistindo esse programa, que não dominem muito bem esse assunto, eu espero que você tenha entendido que a besta semelhante ao cordeiro é os Estados Unidos da América, porque o simbolismo do cordeiro se remete a Jesus, que é o cristianismo, é a nação que mais se adequa a essa característica. Muito bem, vamos rever rapidamente estes 7 pontos que nos ajudam a identificar a besta de 2 chifres, que também é chamada de falso profeta. Primeiramente, temos o fato de que besta em profecia são nações. Número 2, ela tem que surgir de uma parte do mundo que era pouco povoada. Isso nos ajuda a concluir que, com certeza, não é nada na Europa. Número 3. Esse poder da segunda besta aparece no cenário mundial por volta de 1798. Aí devemos olhar para os países que estavam em ascensão naquela época. Número 4. Ele tem que ascender ao poder muito lentamente ao longo do tempo, mas ao chegarmos ao número 5, essa besta tem que ser capaz de projetar seu poder a nível global. Número 6. Essa nação terá que ter aparência de cristã, porque ela é fundada sob o princípio da separação entre igreja e Estado. Os Estados Unidos da América tiveram uma declaração de independência em 1776. Os artigos da Confederação em 1781, a Constituição foi ratificada em 1789 e a Declaração de Direitos surgiu em 1791. Você pode ver desde o tempo da Revolução até o projeto de lei de direitos que foi lentamente ascendendo ao poder com o tempo. É claro, ela foi se expandindo como uma potência diplomática também, mas você tem uma ascensão muito lenta ao poder. Na verdade, de uma maneira muito semelhante à que Roma ascendeu ao poder. Na verdade, Roma demorou bastante para ascender ao poder, cerca de centenas e centenas de anos. Sendo assim, há muitas semelhanças entre a antiga Roma e os Estados Unidos da América. Existe uma relação muito próxima entre Roma e os Estados Unidos. E você vê essa relação muito claramente explicada em Apocalipse 13. Depois que o papado, a primeira besta, recebe o ferimento mortal, aparece outra besta para dar apoio a ela, outra nação que usa todo o seu poder para apoiar a primeira besta e fazer com que todos a adorem. Portanto, há uma relação muito próxima entre o poder do chifre pequeno e os Estados Unidos da América. O que faz muito sentido, porque ela é a mãe das prostitutas, e se você é uma mãe, você, logicamente, tem filhas ou filhos para ser qualificada assim. Neste caso, são prostitutas, são filhas protestantes que se corromperam. Certa vez alguém me perguntou, você está condenando todas as igrejas protestantes? Não estamos aqui para condenar, estamos aqui para mostrar a verdade e compará-la com o erro. A verdade é encontrada na palavra de Deus e agora estamos comparando com a palavra dos homens. Estamos analisando as características dadas pela Bíblia. E sim, as igrejas protestantes têm, por um longo período de tempo, saído do caminho correto, saído da reforma. Isso é inegável. E a partir daí aconteceu algo que abordaremos mais tarde, quando começarmos a entender o santuário celestial. Veremos quando as filhas começaram a se tornar uma representação da mãe prostituta, e que a versão final seria uma imagem da mãe. É nessa direção que estamos indo. Na verdade, temos pessoas nos dizendo na seção dos comentários em mensagens escritas que não entendemos o verdadeiro propósito da igreja e do Estado, e por isso os dois precisam ser unificados. Bem, tudo que posso dizer a essas pessoas é que elas estão sendo enganadas. Elas estão querendo a mesma coisa que Roma tinha no início e que levou a uma das piores perseguições da história desse planeta. Não creio que os nossos irmãos e irmãs protestantes compreendam realmente as implicações dessa união entre a igreja e o Estado. Se alguma coisa vai trazer a queda da América mais rápido, será sim a unificação entre a igreja e o Estado, o que vai acontecer no futuro. E aí sim os Estados Unidos enfrentará a ruína nacional. Isso vai acontecer. Haverá essa unificação entre esse sistema religioso para trazer a marca da besta antes daquele tempo.
Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Caminho Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there.